Se você está com um processo de cidadania italiana correndo na Itália, ou estava planejando entrar na justiça nos próximos meses, para tudo que você está fazendo, e presta muita atenção neste vídeo. A frase que mais se ouve hoje nos escritórios de advocacia na Itália é: vamos ter que recorrer. O que antes era uma exceção, agora virou quase uma regra. Uma onda recente de sentenças negativas nos tribunais italianos está assustando muita gente. Juízes estão rejeitando processos por motivos que até pouco tempo atrás passavam sem problemas. Mas calma, né? Ainda não é hora de pânico, é hora de estratégia. No vídeo de hoje, no Ítalo Brasiliano, eu vou te explicar o que está acontecendo, o impacto do decreto Tajani, a polêmica da linha materna e o que você precisa fazer para blindar o seu direito. Já se inscreve no canal e deixa o like, porque a informação de hoje vale ouro. Bem-vindos ao canal Ítalo Brasiliano. Para entender essa tempestade perfeita, a gente precisa lembrar que desde 2022 os processos não se concentram mais em Roma. Eles foram distribuídos pelos tribunais regionais da Itália. E o que aconteceu? Cada juiz em cada região começou a julgar com a sua própria cabeça. Para piorar o cenário, de incerteza, o famoso decreto Tajani mudou radicalmente as regras do jogo. Um advogado renomado relatou recentemente ao portal Italianismo que chegou a receber 4 rejeições em tribunais diferentes em um único dia. Os juízes de primeira instância parecem estar em uma cruzada, claramente alinhados a um movimento político na Itália para tentar fechar a torneira do reconhecimento da cidadania italiana. Eles estão criando barreiras e exigências que nem sequer estão na lei. Se o seu caso é de linha materna, o cerco fechou ainda mais. A Corte Constitucional Italiana, na decisão número 63 de 2026, firmou o entendimento de que a descendência materna não dá imunidade contra as novas regras que foram restritas, o chamado artigo 3 bis. O que isso significa na prática? Se você entrou com o seu processo depois do dia 27 de março de 2025, a via administrativa clássica já era. Na via judicial, a exigência de provas documentais está rigorosíssima. Qualquer detalhe incompleto é motivo para o juiz carimbar um não no seu processo. Por isso, a análise prévia dos seus documentos precisa ser impecável. E para quem entrou antes de março de 2025? Teoricamente, essas pessoas estão protegidas pelas regras antigas. Mas adivinha? Os juízes arrumaram outro problema: as provas da fila do consulado. Para você entrar com uma ação judicial, você precisa provar o chamado interesse de adire, ou seja, você tentou a via consular e ela estava travada. Aconteceu um caso absurdo de um requerente que provou que estava na fila do consulado desde 2022 e o juiz rejeitou a ação, alegando que aquela prova não era suficiente para demonstrar o bloqueio da administração pública. Isso é um contrassenso total, Porque em maio de 2026, a própria Suprema Corte da Itália, a Corte de Cassação, confirmou a decisão que o bloqueio consular é sim fundamento legal legítimo para a ação. Mas como os tribunais regionais têm autonomia, alguns juízes simplesmente ignoram a Suprema Corte no primeiro julgamento. Mas agora vem a notícia que vai te fazer respirar aliviado. Lembra que eu comecei o vídeo dizendo que a frase do momento é: vamos recorrer?
Pois é, os advogados não estão aceitando essa negativa de braços cruzados. E o que está acontecendo quando eles entram com recurso na Corte de Apelação? Essas cortes, que são uma instância superior, estão tendo uma postura muito mais técnica e menos política. Muitas dessas sentenças absurdas dos juízes de primeira instância estão sendo revertidas na apelação. Inclusive, recentemente, uma corte de apelação aceitou prints de tela do sistema Prenotame como prova legítima de que o consulado estava bloqueado. Eu tenho um vídeo sobre isso. Além disso, os especialistas apontam que se alguns tribunais continuarem aplicando o decreto Tajani de forma retroativa ou ignorando o direito adquirido, esses casos têm fundamentos sólidos para serem levados até o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O resumo da ópera, é o seguinte: o caminho para a cidadania italiana ficou mais burocrático e mais combativo. Ter um não em primeira instância hoje faz parte do jogo jurídico. E o recurso virou o padrão. O que você deve fazer se está no processo ou quer começar? Primeiro, não desista. O seu direito de sangue e o sanguinis continua existindo. Contrate profissionais de verdade. Esqueça curiosos ou as assessorias, aquelas assessorias baratas que prometem milagres. Você precisa de advogados que saibam brigar e recorrer nas cortes de apelação com base nas decisões mais recentes de 2026. Guarde provas. Se tentou agendar no consulado, tire o print com data. Guarde e-mails, registre tudo. Ficou alguma dúvida sobre sua linha de transmissão ou sobre o decreto Tajani? Acompanhe aqui o canal Ítalo Brasiliano para ficar atualizado. Eu peço para vocês não se esquecer de se inscrever, curtir e compartilhar. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.